Como ser produtivo trabalhando em casa, com a criança chorando ao lado, com a criança batendo na porta, com a desorganização do seu escritório, com a falta de disciplina, a falta de vontade para você trabalhar e começar a trabalhar. É sobre isso que nós vamos falar aqui nesse vídeo e eu vou trazer aqui várias dicas que eu utilizo no meu dia a dia. Para quê? Para ser mais produtivo e como que eu consigo controlar essas ações para sim ser uma pessoa altamente produtiva, mesmo trabalhando em casa, tá bom? Então, a primeira coisa para você trabalhar em casa e ser mais produtivo é você controlar as suas ações. E para você controlar as suas ações, é muito importante que você controle a sua mente. Quando eu falo do controle da mente e controle da ação, o que eu quero dizer com isso? Que você precisa controlar todas as ações que você vai fazer durante o dia. Você precisa definir, tá? Quais são as ações importantes para você executar ali naquele dia. Eu, por exemplo, quando eu não pegava e anotava, deixava tudo escrito o que eu tenho que fazer, eu simplesmente não fazia. Então, a primeira coisa para você aumentar a sua produtividade trabalhando em casa é você definir no dia anterior quais são as ações importantes que você tem que fazer naquele dia. Pega o papel e a caneta e fala, opa, amanhã, para o meu dia ser ideal, para o meu dia ser sensacional, o que eu preciso fazer? No meu caso aqui, eu estou gravando esse vídeo aqui no meio do carnaval, tá? Então, daqui a pouco eu tenho que sair. No entanto, ontem à noite eu fui lá e defini, amanhã eu tenho que gravar esse vídeo aqui para o meu canal do YouTube. Então, com isso em mente, tá? Eu já deixo aqui anotado. E aí, mesmo trabalhando 1 horinha por dia, eu vou me sentir produtivo, eu vou ficar feliz com essa ação. Então, é muito importante que você controle as ações. No entanto, você tem que controlar a sua mente, que é a sua vontade. Então, é importantíssimo que você pegue, anote, deixe ali na caneta e você se comprometa com aquela ação que você tem que executar. Você não precisa ficar fazendo 30 ações para ser produtivo. Você pode escolher uma ação só que seja a principal do seu trabalho para que você se sinta produtivo, tá? Eu, por exemplo, estou gravando esse vídeo. Então, esta é a ação principal do meu trabalho. Eu venho aqui, gravo esse vídeo, vou editar o vídeo e vou postar o vídeo. Por quê? Porque dessa forma eu vou me sentir produtivo, tá entendendo? Então, analise no seu dia a dia qual que é a ação que você deve fazer para se sentir produtivo. Por exemplo, teve uma época da minha vida na qual eu estava precisando de uma ação relacionada à minha saúde. Então, a ação principal que eu tinha que fazer naquele dia, para o meu dia ser produtivo no trabalho, sabe qual que era? Era fazer um esporte de manhã. Olha só que legal, tá? Depois que eu fiz isso, virou uma rotina para mim o esporte. Agora eu coloco outras ações importantes relativas ao trabalho, tá? Então você tem que ver qual que é a ação que você vai se sentir produtivo no seu momento de vida. E o importante é você controlar aqui a sua mente. Para quê? Porque vai ser muito mais fácil, por exemplo, te falei, podia estar indo para o carnaval, podia estar ali já brincando, já preparando, mas não, eu tenho um compromisso com a minha ação. E aí eu venho aqui e faço. Mas é importante que você no dia anterior anote a ação. Para quê? Para que você já comece a se controlar. Falando, poxa, antes de eu ir para o prazer, eu vou fazer ali minha obrigação. Tá entendendo? Eu vou cumprir aquela tarefa que eu me coloquei para fazer. E aí eu vou ser mais produtivo trabalhando em casa, tá certo? Uma outra coisa que acontece, mais uma dica aqui para vocês, na hora de ser produtivo em casa, é que você tem que trabalhar muito bem a comunicação dentro da sua casa. A comunicação com as pessoas que estão dentro da sua casa. Deixar claro para elas o porquê que você está fazendo. Então, por exemplo, estou gravando esse vídeo aqui para você, tá? Minha esposa e minha filhinha estão ali fora. Doidas para entrar aqui, conversar, brincar, falar bobagem e tal, né? Porque faz parte da vida. No entanto, eu fui lá e conversei com ela. Olha, Tassiana, cuida da Memel para mim um pouquinho, tá? Que eu vou ali, preciso de 1 horinha só de trabalho. Para quê? Para que eu me sinta produtivo, para que eu faça a ação do dia. E dessa forma eu vou ficar realizado. Eu vou divertir no carnaval de uma forma muito mais gostosa. Eu vou para lá com a consciência limpa. Olha só que legal o tipo de pensamento. No entanto, eu tive que trabalhar a comunicação com as pessoas que estão ao meu redor. Não adianta
você querer, tá, ser produtivo trabalhando em casa se você não conversar com as pessoas que estão ao seu redor. Então, converse, fale, olha, agora é a hora de ser produtivo, é a hora que eu tenho que fazer tal coisa, é a hora que eu tenho que gravar o meu vídeo, é a hora que eu tenho que produzir, sei lá, um brigadeiro, né, para vender o brigadeiro, mas eu preciso ter este momento. E eu preciso trabalhar a comunicação. Por exemplo, vou te dar mais um exemplo aqui, porque eu acabei de escutar minha filha gritando: papai, minha filha só tem 2 anos de idade. Como é que você trabalha a comunicação com uma criança? Basicamente, você vai ter que conversar sim, né, com os seus stakeholders, ou seja, com as pessoas que estão ao seu redor. Eu pedi para minha esposa: vai lá, cuida dela um pouquinho, tá? Dá atenção para ela. Se ela me chamar, segura que daqui a pouco eu vou, tá? E com ela, eu expliquei para ela: Memel, papai vai trabalhar um pouquinho, daqui a pouco a gente brinca, tá? Lógico, a criança tem ansiedade, a criança não entende, mas aí você tem que trabalhar da melhor forma possível com as pessoas que estão ao seu redor. Então a comunicação, independente da idade do seu filho, com as pessoas que estão ao seu redor, tem que ser muito bem feita. Você tem que chegar para elas e falar: olha, me ajuda aí, porque eu estou precisando de você para quê? Para que eu seja produtivo. E para quê? Para que a gente possa brincar, para que a gente possa ir para o carnaval e divertir ainda mais. Olha só que legal, tá bom? Mais uma dica aqui para você. Você precisa trabalhar a sua organização. O que eu quero falar com a sua organização? Eu não estou falando do ambiente do seu trabalho, não é só isso. Porque eu sei, eu trabalho em casa, eu sei que é difícil mesmo você manter um ambiente de trabalho arrumado dentro de casa, né? Muitas vezes você organiza uma coisa, aí vem uma prima, um primo seu e bagunça tudo, né? Vem até a sua funcionária que trabalha com você, que é para te ajudar, ela vai lá e muda uma coisa de lugar. Então, por exemplo, só um exemplo, né? Eu tenho aqui o meu equipamento para gravar o vídeo. Aí vem aqui a minha funcionária, chega aqui, pega e coloca o meu gravador em um outro lugar. Gente, eu perco um tempão para achar isso. Então, olha só, a organização está aí também, né? Conversar com as pessoas que estão ao seu redor para que, olha, esse equipamento tem que ficar em tal lugar, tá? Para quê? Para facilitar na hora que você for fazer as suas atividades, tá certo? Então, comunicação é muito importante. Agora, a organização, além disso, né, que a gente está falando aqui, eu quero trazer para você a organização do seu planejamento. É muito importante que você tenha o seu planejamento semanal e o seu planejamento diário, tá? Quando eu falo planejamento semanal, então eu vou trazer aqui para vocês. Eu, no meu canal do YouTube, esse que vocês estão vendo aqui, eu tenho um planejamento semanal. Eu tenho que gravar 2 vídeos por semana para eles. Básico, tá? Simples, não é tão difícil. Mas eu preciso gravar os 2 vídeos para esse canal aqui. Então eu já sei disso. Eu vou colocar na minha agenda os dias que eu vou gravar. Né? No caso aqui do canal, eu gravo um na segunda-feira e um na quinta-feira. Muitas vezes eu gravo até vídeos antes. Para quê? Para já deixar. Para quê? Para que eu possa aproveitar. Este carnaval eu não fiz. Então eu estou aqui, ó, cumprindo a minha obrigação. E aí voltamos naquela primeira dica, aonde você tem que controlar as suas ações. Você tem que controlar a sua mente para falar: não, hoje eu vou fazer. Por quê? Porque eu tenho um compromisso. Por quê? Porque eu fiz um compromisso comigo, de estar aqui gravando. E com você também, de entregar um bom conteúdo para você. Tá entendendo? Tudo é muito interligado para você ser produtivo. E vou trazer ainda mais uma dica aqui que eu nem tinha planejado, bem legal para você, tá bom? Planejar o seu dia. A gente já falou lá um pouquinho. No dia anterior, você deve parar e pensar: quais ações eu vou executar amanhã? O que eu tenho que executar amanhã? O que eu preciso fazer para me sentir produtivo? Tá? Se for no final de semana, às vezes para você se sentir produtivo, é simplesmente colocar lá: hoje eu vou divertir com minha família. Isso é ser produtivo nos seus relacionamentos com a sua família. Hoje eu vou ser produtivo fazendo um esporte. Ok? Coloca o que é produtividade para você. Agora, isso são produtividades pessoais. Vamos trazer para produtividade profissional? Então, por exemplo, estou trazendo esse vídeo aqui para você. Hoje, a minha ação de produtividade é gravar o vídeo. Então eu venho e gravo o vídeo, tá certo? Mas eu planejei isso na semana e eu coloquei isso no dia. E aí eu falei: poxa, eu tenho que fazer esse vídeo de qualquer jeito. Comprometimento, compromisso.
nas ações. Agora eu vou trazer mais uma dica extra aqui para você. Qual que é a dica extra que eu vou trazer para você, tá? A dica extra é a seguinte: é muito importante que você padronize o seu local de trabalho, e também padronize o tipo de ação que você vai fazer, tá? Então, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo aqui porque tá fácil para mim. A câmera já estava ali instaladinha, tá? O microfone já estava aqui bonitinho para eu utilizar, o computador eu já liguei aqui, é padronizado. Eu não fico inventando moda todos os dias. Eu vou lá e padronizo. E por que é importante você padronizar processos, né? Isso eu aprendi muito na engenharia, trabalhando, né, dentro de empresas. Por quê? O que você tem ali? Você tem que ter padrões. Então eu sou engenheiro de alimentos. Se a gente não tiver um padrão para seguir, a receita sai totalmente errada. Né? Então, quando a gente está ali fazendo um refrigerante, né, quando eu trabalhava, a gente tinha padrões de processos dentro da indústria. E na indústria, você tem que seguir aquele padrão, tá? O procedimento operacional. Para quê? Chegou na indústria, ligar um maquinário, ligou o maquinário, você vai ter que passar as garrafas do envase para fazer a limpeza. Né? Depois que ele fez a limpeza, fez a higienização das embalagens, vai passar para o processo de invase. Mas para fazer o processo de invase, antes eu tenho outro processo, que é fazer a mistura dos ingredientes para o refrigerante. E tudo isso vai entrar numa linha de produção. Né? Você também pode automatizar essa linha de produção, tá certo? Mas é importante que você crie os procedimentos operacionais que você vai fazer no seu dia a dia. Então, padronizar processos no seu dia a dia é muito importante, porque dessa forma você vai ser uma pessoa muito mais produtiva. Você vai conseguir ter muito mais retorno. E aí, já que eu comecei a falar sobre automação, vou trazer mais essa dica de automatizar os seus processos. Ah, João, mas como é que eu vou automatizar um processo trabalhando dentro de casa? Como é que eu vou fazer essa automação, tá? Para o trabalho. Então, por exemplo, no meu caso aqui de gravar vídeo, tá? Trago um exemplo fácil para você, que é o quê? Eu vou pegar, vou gravar meu vídeo e vou automatizar o quê? O horário que ele vai ser postado. Então eu estou gravando esse vídeo aqui de manhã. Só que eu vou postar esse vídeo 8 horas da noite. Olha só, isso é uma automação. Então com isso também eu ganho em processos, tá? Eu consigo ganhar num todo, tá ok? Vamos trazer aqui para a engenharia de alimentos, né? Para você entender um pouco mais. Digamos que você faz brigadeiro, né, na sua casa. Então você pode pensar em automações que você pode fazer. Existem vários maquinários hoje em dia que você começa ali, ó, que você joga os ingredientes e ele fica ali fazendo a mistura para você dos ingredientes sozinho. Então você não precisa estar ali dentro da cozinha batendo com a mão. Você vai ter que investir no maquinário automatizado, que vai aumentar a sua automação, que vai aumentar a sua produtividade. Então existem várias formas de aumentar a produtividade, principalmente para a gente que trabalha em casa. No entanto, é importante pensar, tá? Na indústria, a gente sempre está pensando como que a gente vai aumentar a produtividade da indústria. Aí a gente vai pensar, poxa, o maquinário faz, sei lá, 100 picolés por hora. A gente vai procurar, não, eu quero um maquinário que faça 500 picolés por hora. Poxa, legal. Mas será que eu vou precisar de mais gente para trabalhar? Tem como eu otimizar, automatizar o processo? Quais são as formas de automatizar esse processo? Tudo isso tem que ser pensado. E para a gente que trabalha em casa, a gente tem que pensar isso também, tá? Então pare e pensa aí no seu dia a dia, o que você pode fazer para melhorar o seu processo, para automatizar o seu processo, tá? Para você se organizar no dia a dia, para você melhorar a comunicação com as pessoas ao redor. E tudo isso vai trazer muito retorno para você e vai aumentar muito a sua produtividade na sua casa, eu tenho certeza, tá? Todas essas dicas aqui eu utilizo no meu dia a dia. É assim que eu faço para aumentar a minha produtividade. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui, que esse vídeo tenha trazido valor para você. Se trouxe, me fala aqui qual foi a dica mais importante que eu coloquei nesse vídeo, deixa o seu comentário para mim, pois eu vou ficar muito feliz em saber que eu estou te ajudando. Lembre de se inscrever aqui no canal para ajudar o canal a crescer. Compartilhe esse vídeo aqui com um amigo que possa se beneficiar dessas dicas. E eu espero ter te ajudado, tá?
Muito obrigado por você estar aqui e aproveita, ó, vai aparecer um outro vídeo aqui do lado, ó, tá vendo? Isso aqui é uma automação já feita pelo próprio YouTube. Aparece os vídeos aqui e a gente manda a pessoa para o próximo vídeo. Legal? Fica a dica aí. Um abração, até lá, tchau, tchau.